Tiago e eu estou aqui hoje para compartilhar algumas coisas com vocês a respeito de comunicação não violenta e também de autoconhecimento. Aqui na cidade de Porto Alegre a gente tem trabalhado bastante com isso e eu parto sempre do princípio que se Deus nos dá algum dom, cabe a nós distribuir eles, né, e honrar esse dom, né, como se fosse a própria vontade do universo que se manifesta através de nós aqui na Terra, seja da forma que o seu coração queira se manifestar, né? Alguns acham essa paixão através da música, da arte, do esporte, de profissões técnicas, e a minha paixão está muito ligada a essa questão de trabalhar com autoconhecimento. Então cabe a mim divulgar isso e procurar estar beneficiando a maior quantidade possível de pessoas, sabendo que a gente não procura fazer isso para ser um bom profissional, né? Nós temos que divulgar e disseminar e servir as pessoas com as nossas habilidades para estar servindo a Deus. Essa é a verdadeira finalidade, porque todos esses dons vêm de alguma fonte, né, e se manifestam através de nós. Então, quanto mais a gente tiver esse pensamento de que nós estamos aqui a serviço de Deus, mais a fonte ela se multiplica através de nós, né? Como se você tivesse a consciência plena, ou melhor, pelo menos a gente pode estar desenvolvendo ela nesse sentido, de sermos aqui na Terra instrumentos de Deus. Né? Não, ok, a gente pode ter muitas questões sobre Deus, né? O que é Deus, como aquele Deus que castiga, como, sei lá, um Deus, uma herança que a gente traz assim a respeito dessa expressão Deus. Mas Deus eu trago aqui no sentido de alguém ou de um ser que nos ama incondicionalmente, né? Nos ama incondicionalmente, ou seja, você pode errar, você pode falhar, você pode fazer o que quer que seja. Ele vai continuar lhe amando da mesma forma que ele lhe amou quando lhe criou. Né? E aí a gente entra num ponto bastante importante que é, ok, se Deus nos criou, por que algumas pessoas são más, outras boas? Então a gente procura justamente, com o autoconhecimento, ir desfazendo alguns conceitos. Então não existe pessoas más nem pessoas boas. Todas as pessoas são exatamente como Deus as criou. Digamos que na nossa origem, eu, Tiago, que estou aqui falando, e você que está aí ouvindo ou vendo, nós, na nossa origem, nós somos seres perfeitos. Como que é isso? Imagina que Deus, ele estendeu a si próprio e nós surgimos. Então não há possibilidade de sair algo defeituoso de um ser que é perfeito. Bom, e a questão é, então como é que surge todo esse conflito aqui na Terra e as pessoas matam umas às outras, etc e tal, cometem crimes e por aí vai? Acontece o seguinte, que na sua perfeição, e na minha também, a gente escolheu vestir um véu de ignorância. Ou seja, a gente escolheu esquecer quem nós somos e entrar nessa realidade. Né? Não vamos entrar em minúcias, mas vamos tentar observar desse ponto de vista. Resolvemos sim esquecer quem nós somos e vestir por isso um véu de ignorância, ou seja, não sei mais quem eu sou, e entramos nessa realidade. Bom, a ignorância é o elemento que se opõe à bondade. Né? Se Deus é todo bondoso, perfeito, pleno, como é que o mal existe? Bom, na verdade o mal não existe, o que existe é a ignorância. A ignorância, ela gera o medo. Né? Eu não saber quem eu sou
bom, e continuar tendo uma porções de necessidades, não saber como prover elas, muitas vezes me leva a cometer atitudes julgadas como ruins, más, que prejudicam os outros, etc. e tal. Então a ignorância gera um medo. O medo ela gera também uma necessidade de controle sobre a realidade. E a necessidade de controle gera disputa pelo poder. Né? E aí está armado o palco para que o mal ele possa se multiplicar. Então tudo vem dessa fonte que é a ignorância. A ignorância a respeito de quem nós realmente somos. E a notícia boa é essa, que nós continuamos a ser exatamente como Deus nos criou. Apesar de estarmos agindo dessa ou daquela maneira, de termos inúmeros sentimentos e pensamentos negativos, nós continuamos sendo perfeitos exatamente como Deus nos criou. Por que eu digo isso perfeito? Porque dentro de cada um de nós existe uma camada de consciência ou um núcleo de consciência que ele permanece intacto. Ele não se transformou com as experiências que nós tivemos ao longo da vida. Ele não foi, digamos assim, maculado, sujo, né? Esse nível de consciência dentro de nós é o que nos faz, por exemplo, perseguir a felicidade. É o que nos leva, por exemplo, a querer experimentar amor. É o que nos leva a buscar unidade entre nós. É o que nos leva a procurar segurança. Por quê? Porque nós temos uma saudade desses elementos. Nós trazemos uma saudade dentro de nós de que é possível experimentar isso. E aí acontece uma questão interessante nesse ponto. Essa saudade nada mais é do que Deus nos chamando novamente para casa. Né? E Deus quer dizer esse núcleo divino que existe em mim e em você. Um núcleo que é perfeito e que está, usando esses termos, diretamente ligado a Deus, online. Então existe uma parte dentro de mim, dentro de você, que está diretamente ligada a Deus online. Em alguns momentos da vida, por exemplo, você pode ter tido uma experiência, ou eu, uma experiência de transcendência, como dizem, né? Ou seja, um momento em que você sentiu um perfume do lar. Essa experiência de unidade, de amor, de segurança, nós sentimos isso e nós, puxa, isso aí deve ser Deus. Ou seja, a gente teve uma conexão num nível mais profundo com nós mesmos. E essa conexão é o que nos permite experimentar Deus. Então, essas necessidades que nós temos de experimentar amor, felicidade, unidade, segurança, nada mais são do que um chamado de Deus, um chamado do nosso próprio ser divino. Ou seja, é uma busca para nos tornarmos novamente conscientes de quem nós somos. Quando nós estivermos conscientes de quem nós somos, nós vamos estar experimentando tudo isso que a gente tem saudade. Então, hoje eu acho que a notícia boa é essa, de que por mais que a nossa vida possa estar de cabeça para baixo, passando por altos e baixos, Deus continua a nos amar completamente e essa parte de Deus que nós somos, perfeita, continua a existir dentro de nós, tal como ela foi criada. Nós só precisamos sim fazer esse exercício de interiorização e entrar em contato com esse ser divino que nós somos. Né? Porque eu sou divino, você também. Todos os seres, todas as pessoas são seres divinos. Elas podem estar ignorantes disso, e a ignorância é um estado passageiro. Cedo ou tarde elas acordam, assim como eu estou acordando e como tem muitos outros acordando por aí. Todos vão acordar.
E a ignorância, então, é esse elemento que nos faz nos sentirmos separados de Deus, né? E viver um isolamento, assim, etc e tal. Eu acho que nós vamos parar por aqui, então, né? Tem bastante coisa pra gente pensar. No fim, não falei sobre comunicação não violenta, mas eu acho que esse é um item importante. E aí, na próxima, a gente entra sobre a comunicação não violenta. Então, boa noite.